Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Vamos ler os 3 primeiros versículos, mas à medida em que eu desenvolver a palavra, você vai ler a sequência dessa história tão inspiradora. Refaça o seu destino. É sobre isso que Deus vai nos falar nessa noite, e eu me coloco nas suas mãos para que Ele me use para além da minha capacidade, Ele possa realmente falar diretamente ao coração de cada pessoa. Juízes capítulo 11, versículos 1 a 3. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. E seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Uau! Que script estava desenhado para esse homem, não é? Filho de uma prostituta, rejeitado pela família do seu pai, sem herança, expulso de casa. Ainda na juventude, ele vai para uma terra distante e se envolve com gente que não presta. A Bíblia chama de um bando de vadios. Ele se faz chefe dessa gangue. Se a história terminasse aqui, certamente nós poderíamos prever um destino terrível para esse homem. Poderíamos imaginar que foi daqui para pior, até terminar a vida muito mal. Mas, a despeito do mau começo, Deus teve oportunidade na vida de Jefté. Na verdade, seria melhor dizer que Jefté teve oportunidade diante de Deus e aproveitou, e de vítima da vida, porque assim ele podia se assumir, ele se tornou um herói da fé. Jefté reescreveu o seu destino, refez o seu destino. Eu quero usar a história desse homem para inspirar você, porque afinal de contas, tudo que nós fazemos aqui, nosso culto, a nossa devoção, o nosso ensino, tudo visa levar as pessoas a recuperarem ou reescreverem o seu destino. Eu digo refazer porque provavelmente antes mesmo de que nós nascêssemos, Satanás já estava trabalhando para nos desviar do propósito, para nos fazer pessoas infelizes e finalmente nos levar com ele para o inferno. E eu sei que a vida de muitas das pessoas que estão ouvindo essa palavra pode, de alguma maneira, encontrar uma semelhança com a vida desse homem, porque quando você olha para o passado, quando olha para a origem, quando olha para as oportunidades que a vida não lhe deu, você diz: eu tinha tudo para dar errado. Aliás, eu já nasci errado. Muita gente tem essa consciência. Eu sei que não é a história de todo mundo. Eu sei que há pessoas que nascem numa boa família, bem estruturada, cheia de amor, que há pessoas que nascem numa casa onde existe uma devoção ao Senhor Jesus. Alguns de nós tivemos o privilégio, os mais jovens, quem sabe até gente mais velha, de, entre aspas, nascer na igreja. Mas mesmo esses, em algum momento da sua trajetória, são atacados pela vida, se eu posso dizer pela vida. São, na verdade, atacados por Satanás, que tenta a todo momento nos desviar daquilo que Deus sonhou para nós. Jefté, como eu disse, tinha tudo para dar errado, mas não deu. E de vítima ele se tornou herói.
Lá no Novo Testamento, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós temos um capítulo clássico da Bíblia. Nós chamamos aquele texto de a galeria dos heróis da fé. É uma lista de pessoas que venceram pela sua fé no Senhor. E nos versículos 32, 33 e 34, nós temos uma referência, séculos e séculos depois, uma referência a esse homem que começou tão desfavorecido, filho de uma prostituta, rejeitado em sua casa, que se uniu a um bando de vadios numa terra distante. Mas diz aqui em Hebreus 11, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Veja ao lado de quem a história colocou esse homem. Satanás o colocou no meio dos vadios, mas a graça o colocou entre vencedores de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Está falando desse tipo de gente, do qual faz parte Jefté. E por que essa virada aconteceu? Por que esse resgate de destino pôde ocorrer? Porque a graça de Deus deu a esse homem uma oportunidade, e ele agarrou aquela oportunidade. Ele tomou as decisões certas. E queridos, a graça se manifestou a todos nós. Se você está aqui participando desse culto, ainda que seja de longe, é porque de alguma maneira a palavra já chegou ao seu coração. A maioria de nós já tem uma experiência com o Senhor Jesus, já se rendeu ao seu senhorio, já assumiu a fé em Cristo. E quando nós assumimos a fé, então nós entramos nesse lugar onde a graça opera, e a graça é esse poder constante, disponível, para nos levar àquilo que Deus sonhou a nosso respeito. Mas esse resgate, ele vai depender das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, dos valores que nós abraçamos todos os dias. Não é como você começou, não é como a vida lhe tratou, que precisa determinar como você vai terminar. Não. É como você reage à proposta de Deus para o seu coração. Hoje lá em casa nós tivemos um momento muito especial. Nós preparamos o almoço para receber um casal e honrá-los. O nome desses queridos irmãos, Daniel e Diva. A Diva, nos últimos quase 7 anos, foi nossa empregada. Ela viveu dentro da nossa casa, nos servindo. De certa forma, ela é responsável por essa silhueta gordinha que eu tenho, porque ela aprendeu a cozinhar muito bem. E agora a Diva vai se casar com o Dani. Até pouco tempo atrás, lá em casa, só se ouvia falar de um Dani. Mas de uns meses para cá, tem 2. E nós quisemos honrar a Diva e abençoá-los. Então preparamos um almoço para eles, ela que nos serve todos os dias do seu melhor. Mas eu estou me referindo a esse casal porque eles tinham tudo para dar errado. A Diva chegou em nossa casa vindo do interior do Pará. Nós a descobrimos lá. Não me pergunte como.
de uma família que não tinha nenhuma raiz cristã, de um lugar de pobreza, onde a maioria das pessoas são analfabetas. E ela veio trabalhar na nossa casa, não conhecia a Deus e não tinha realmente nenhum futuro. Mas, por causa das suas escolhas, muito mais do que pela nossa influência, obviamente, nós fomos usados por Deus na vida dela, ela conheceu Jesus dentro da nossa casa. Aliás, nós, eu e Mônica, temos a alegria de colecionar pessoas que vêm para a nossa casa, trabalhar na nossa casa, sem conhecer Jesus Cristo, e saem de lá, anos depois, casadas, abençoadas e apaixonadas por Cristo. É a terceira. Então, se você está precisando casar e ser abençoada, se bem que nós damos preferência àquelas que ainda não conhecem ao Senhor. Como eu tive que segurar a minha emoção ao dizer para o Daniel quem é a diva hoje. Ele já sabe, ele a escolheu como esposa. Mas eu disse para ele: você está se casando com uma mulher que toma as decisões certas. Deus mudou o destino dela. A história dele também, eu não vou gastar tempo aqui, porque o meu tempo já é pequeno. Mas ele me contava hoje que quando ele chegou na igreja, com tantos traumas, ele tinha dores de cabeças terríveis, ele não conseguia concatenar os seus pensamentos. E num culto aqui, logo quando ele chegou, através de uma ministração minha e de uma oração, aquilo foi arrancado. Deus o curou e Deus o tem prosperado. É lindo ver essas histórias, celebrar essas histórias, ver o que o Evangelho faz na vida de pessoas que não teriam um futuro, nenhum futuro, eu diria que sem chance. Mas quando elas abraçam não apenas a fé em Jesus Cristo, porque eu tenho que admitir que há pessoas que creem em Jesus e continuam vivendo uma vida um tanto sem propósito e miserável. Mas quando elas abraçam os princípios de Deus, seu destino é mudado. Mas como eu disse, isso depende das nossas decisões, e eu quero passar com você aqui pela história de Jefté, porque graças a Deus a história de Jefté não terminou naquela frase: e ele se juntou a um bando de vadios e se fez chefe deles. Não, a história dele não terminou aí. A história dele segue. Eu quero ler com você e tirar algumas lições tão importantes para nós resgatarmos o nosso destino. No versículo 4, continua: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Eu faço uma pausa aqui para te mostrar uma decisão que nós precisamos tomar, muitos de nós precisamos tomar, se nós queremos resgatar o nosso destino, refazer o nosso destino. Nós precisamos superar as amarguras do passado. Queridos, muitos de nós fomos maltratados, muitos de nós fomos traídos, muitos de nós fomos rejeitados, muitos de nós vivemos circunstâncias amargas por causa da má atitude de certas pessoas. E Satanás quer prender o nosso coração a esse tipo de amargura. Satanás quer fazer com que nós vivamos pelo rancor, presos a algo que já passou, nos fazendo ressentir, ou pelo menos nos impedindo de avançar para o propósito de Deus. Agora, quando os homens de Gileade vêm a Jefté e dizem: nós precisamos de você, está na sua memória tudo que ele sofreu,
Ele chega a dizer, mas não foram vocês que me expulsaram de lá? Não foram vocês que me rejeitaram? Agora vocês estão precisando de mim? E Jefté teve que tomar uma decisão. Se ele responderia àquela oportunidade, porque a verdade é que ali diante dele estava a oportunidade de Deus. Deus estava interessado em livrar o povo de Gileade, porque o povo de Gileade fazia parte do povo de Deus. E Jefté teve que abrir mão dos seus argumentos, abrir mão do seu rancor, da sua mágoa, da sua amargura, para dizer sim, para agir pelos princípios do reino e não pela carne. Jefté, de alguma forma, precisou entender que há mais poder no perdão do que na retaliação, na vingança, na frieza. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas que, embora tenham abraçado a fé em Jesus Cristo, elas não prosperam na vida, ou pelo menos ficam com alguma parte da sua história travada, porque são pessoas que estão sempre olhando para trás com amargura. A amargura é algo terrível, patológico. Tanto que o escritor da carta aos Hebreus diz que devemos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. E no perdão está a nossa vitória. Todos nós aqui somos frutos do perdão. Porque nós pecamos contra Deus, porque nós ofendemos ao Senhor e nos tornamos filhos da ira. E Deus não esperou que nós nos arrependêssemos. Ele nos amou primeiro, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele estava se antecipando e dizendo, eu estou disposto a perdoar vocês. Graças a Deus, porque se não fôssemos perdoados, carregaríamos eternamente a culpa dos nossos pecados. Fomos plenamente perdoados em Cristo, e essa é a fonte, a cruz, a fonte de onde nós devemos nos abastecer para liberar perdão sobre aqueles que um dia nos ofenderam. Porque se não fizermos isso, nós saímos desse lugar que se chama lugar da graça. É fácil perdoar? Não, porque como eu falei, a amargura é uma raiz, ela muitas vezes penetra fundo no nosso coração, mas é necessário, o rancor é como, sabe, algo que está preso às suas pernas e não lhe deixa correr com Deus. Superar as amarguras do passado. Isso teve que acontecer com gente muito boa. Moisés, um dos meus livros, cujo título é Quem Sou Eu? Uma boa leitura para você. É sobre a vida de Moisés e principalmente sobre a incapacidade que aquele homem tinha de corresponder a Deus, porque ele estava preso no passado. Deus veio a ele e disse, Moisés, eu quero usar você para libertar o povo. O meu povo que está no Egito. E Moisés só conseguia dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. Eu fui rejeitado por aquele povo. Eu já tentei ajudá-los, eles não quiseram. Aliás, nesse aspecto, uma história bem parecida com a de Jefté. E Deus precisou operar profundamente na vida de Moisés para que ele se desfizesse daquelas sombras e finalmente se tornasse o libertador de Israel. Isso aconteceu na vida de José. Quantos de vocês já leram o meu livro mais recente, Liderança Acima da Média? Quem já leu? Levanta a mão, quem já leu? Todos os outros estão vivendo esse pecado ainda, não leram o livro? Meu Deus! Liderança Acima da Média sobre José, filho de Jacó, que viveu uma vida destacada entre os seus irmãos, mas ele precisou perdoar, porque o seu chamado passava
por abençoar a sua família, e a sua família por muitos anos morou, especialmente os seus irmãos, morou na sua mente como um lugar de traição. José foi odiado pelos seus irmãos, vendido, traído e vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas foi na decisão de perdoar, foi na decisão de não pagar o mal por mal, que ele se tornou alguém tão especial para Deus e para a história de Deus. Querido, perdoe, vença o seu passado. Sabe, não vale nada você viver a vida como se a sua vida fosse uma espécie de vingança. Sabe que tem gente que está querendo prosperar só para esfregar na cara de alguém que não acreditou. Que fonte ruim, que combustível terrível. Você viver tentando provar para os outros alguma coisa. É melhor recomeçar na graça, é melhor acreditar que o que Jesus fez valeu e que daquele mesmo perdão que você desfruta, você pode repartir com os outros. Aliás, Jesus nos ensinou a orar todos os dias dizendo: Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Superar as amarguras do passado, certamente, é uma decisão que nós precisamos tomar para mudar o nosso destino. Mas a história de Jefté não para aí, continua. No versículo 9 está escrito: Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Ouça, nós precisamos assumir essa postura na vida, não ter medo de assumir o protagonismo da nossa própria história. Sabe, quando Jefté aceitou, e ele aceitou deixar os argumentos da amargura e voltar para a casa da sua família e lutar pelo seu povo, ele não apenas venceu a amargura, mas ele se propôs a estar à frente. Muitas vezes nós até acreditamos que Deus pode refazer a nossa rota, mas erroneamente nós esperamos que pessoas nos carreguem para o sucesso. Nós esperamos que Deus nos arraste, que outras pessoas assumam a responsabilidade de nos conduzir. E ouça, eu desconfio que a gente na igreja, que ao invés de buscando ao Senhor, está construindo ídolos. Porque muitas vezes tudo que nós queremos é um ídolo. Alguém que assume no nosso lugar, que assuma no nosso lugar a responsabilidade pela nossa prosperidade na vida. O meu pastor vai fazer isso, o meu marido vai fazer isso, os meus pais vão fazer isso por mim. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: Deus quer que você seja o protagonista da sua própria história. Deus quer que você assuma liderar a sua própria vida, obviamente debaixo do governo do Senhor. Já eu falo de governo de Deus, mas você precisa assumir as responsabilidades, você precisa ir à frente. Nós vivemos numa geração onde as pessoas são ensinadas todo o tempo a serem vítimas. Enquanto você for vítima, você nunca será herói. Não é possível ser ao mesmo tempo vítima e herói. Deus quer que você seja o herói da sua história. Você está entendendo a minha linguagem, né? Jefté olha para aqueles homens e diz: ok, eu estou disposto a lutar, a guerrear com vocês contra os amonitas que estão vindo, mas vocês me dão a liderança, eu quero estar à frente, eu quero assumir a maior responsabilidade. Eu não tenho medo de me expor, eu não tenho medo de dar a cara à tapa.
E certamente Deus usou, sabe, é por isso que a Bíblia fala tanto contra a covardia. Aliás, diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque os covardes se escondem. Os homens que resgatam o seu destino, as mulheres que realmente entendem que com Deus podem avançar, se apresentam, assumem a responsabilidade. Não, eu não estou esperando que alguém faça por mim, eu estou disposto a fazer. Outras pessoas vão ser abençoadas pela minha vida. Você deve se lembrar da história, vira e mexe eu conto aqui, eu lembro a história daquele paralítico do poço de Betesda, a quem Jesus estava dando a oportunidade de um milagre, mas ele ficava se lamentando e reclamando de quem não o ajudava. Não adianta viver assim, esperando dos outros. Ainda que eu possa afirmar que sim, Deus vai levantar pessoas para lutarem ao seu lado, Deus vai levantar pessoas para abençoarem você e o seu destino, mas é preciso que você assuma o protagonismo da sua própria história. É essa decisão que vai virar o jogo. Eu estou falando sobre atitudes que tomamos em fé, eu não estou falando sobre soberba, sobre bater no peito e dizer eu me basto. Eu estou falando sobre acreditar que Deus é com você, e se Ele é com você, então você está do lado dos vencedores. A história continua no versículo 12. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. E eu não vou ler todo o texto, porque ele é longo, mas eu sugiro que depois em casa você leia todo o capítulo 11 de Juízes. A partir daqui Jefté vai dar uma aula de história. Jefté vai contar toda a história que aconteceu gerações passadas, quando Israel, peregrinando do Egito em direção à terra prometida, precisou passar por esse lugar. E naquele tempo, os amonitas não permitiram que eles passassem. Eles não queriam tomar aquela terra, mas os amonitas se colocaram no caminho e disseram: daqui vocês não vão passar. Então Deus abençoou Israel. Israel triunfou sobre os amonitas e tomou aquele território. Deus lhes deu aquela terra. E Jefté conta toda essa história ao rei, que agora está atacando e reivindicando um suposto direito. E no versículo 27 ele termina dizendo o seguinte: nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. E querido, olhando para esse diálogo, veja, Jefté, embora fosse um guerreiro, ele queria soluções de paz. Assim somos nós também. Mas o rei dos amonitas era insistente e queria atacar Israel naquele lugar. E Jefté se pautou, e esse é o segredo, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. É uma decisão que nós precisamos tomar para resgatar o nosso destino, pautar nossas guerras pela justiça de Deus. Ouça, paute suas guerras na justiça de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa estar seguro de que Deus está ao seu lado. E para que Deus esteja ao seu lado, você tem que estar agindo de acordo com os princípios do reino. Satanás não pode ter legalidade na sua vida. Porque se Satanás tiver uma legalidade na sua vida, ele vai lhe atacar e ele vai obter vitórias contra você. Eu acho muito importante o fato de que Jefté, em primeiro lugar, ele conhece a história, ele conhece a palavra. E ele diz aos seus inimigos: você vai fazer
você vai tomar uma decisão errada se você me atacar, porque você não tem direito. Aquilo que você está reivindicando não é verdadeiro diante do que Deus falou. E como é importante que nós tenhamos uma vida pautada pela justiça de Deus, porque aí nós podemos ter certeza de que se entrarmos numa guerra, o Senhor estará conosco. Agora, como eu disse antes desse momento da palavra, Deus não vai mudar aquilo que Ele falou para abençoar você. Então não espere Deus abençoar um casamento que nasceu de um adultério. Não espere construir uma família santa se o seu namoro é cheio de lascívia e impureza. Não espere prosperar com a bênção de Deus se os seus negócios são feitos com desonestidade, mentira, suborno. Porque Satanás usa o que ele tem contra nós. E quando a arma do diabo contra nós é apenas a acusação falsa, a mentira, a maldição sem causa não encontra pouso, diz a palavra. O problema é quando Satanás tem algo contra nós. Quando o que ele está falando contra nós diante de Deus, e a Bíblia diz que ele é o acusador dos servos do Senhor, quando o que ele está falando é a verdade. Por isso é tão importante que nós construamos a nossa história em fidelidade. Desculpa, querido, não adianta você vir aqui ao final do culto pedir para eu orar pela sua vida financeira, porque você está desempregado, está vivendo isso ou aquilo, mas se você não é fiel nos seus dízimos e ofertas, paute as suas guerras e as suas conquistas pela justiça de Deus, porque se você é fiel, Deus estará ao seu lado. Quando Jesus estava em agonia, no Getsêmani, já à sombra da cruz, esperando que os seus inimigos chegassem para levá-lo, para prendê-lo e depois matá-lo. A Bíblia diz que quando aqueles homens, guiados por Judas, o traidor, chegaram no jardim, armados com paus, para levarem Jesus, Jesus se levantou e disse diante dos seus discípulos: eis aí o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. Eis aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Sabe, Jesus sabia o nível de guerra que ele enfrentaria a partir dali. Ele sabia dos horrores da cruz, ele sabia da humilhação, ele sabia da separação do Pai, mas ele não tinha nenhuma dúvida em seu coração de que ao final de tudo ele triunfaria e o Pai o levantaria de entre os mortos. Sabe por quê? Porque aqueles que o atacavam, porque o império das trevas não tinha nada nele. Não permita que Satanás tenha alguma coisa em você. Não permita que Satanás tenha alguma coisa nos seus negócios. Não permita que Satanás tenha alguma coisa na sua família. Paute as suas guerras pela justiça de Deus. Você está entendendo? Eu estou lhe ensinando nessa noite a resgatar o seu destino. A história continua no versículo 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. O Espírito do Senhor se apossou. O Espírito do Senhor se apoderou desse homem. E aqui está uma outra decisão que nós precisamos tomar, porque eu não estou falando de resgatar sonhos na carne, eu estou falando de sermos conduzidos por Deus a uma vida de vitória. Mas é necessário que nós estejamos debaixo do controle do Espírito Santo.
Decida avançar sob o controle do Espírito Santo. Eu acho forte essa palavra. O Espírito do Senhor se apossou. Você sabe o que é se apossar? Tomar completamente o controle, se apoderar, fazer de algo propriedade sua. Posso te dar uma notícia? Não sei se isso vai trazer algum pânico ao seu coração. O Espírito do Senhor quer se apossar de você. O Espírito do Senhor quer ser o seu guia. Ele quer reinar sobre a sua vida. Ele quer empoderar você, mas muito mais do que empoderar você, Ele quer definir os passos que você vai dar. E a partir de uma vida cheia do Espírito, você pode avançar contra os seus inimigos. E como temos falado aqui desse altar nos últimos tempos, sobre nós nos entregarmos a uma vida no Espírito Santo, que é o que vai fazer de nós homens e mulheres sobrenaturais nessa terra. Continuando o versículo 30. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Queridos, ouçam. Se nós queremos o destino que Deus tem, nós precisamos aprender a fazer das entregas o caminho para as nossas conquistas. Diga entrega. Diga de novo, sentindo o gosto dessa palavra, entrega. Escuta, entrega não é algo doce na nossa boca. Fazer entregas talvez seja o mais difícil da vida cristã. Mas as entregas são absolutamente essenciais. Sabe por quê? Porque há uma lei espiritual que não pode ser anulada, que nós chamamos de lei da semeadura. É preciso semear para colher, é preciso entregar para receber. E aqui, obviamente, no clamor de uma grande guerra, envolvido por muitos temores, obviamente, Jefté resolve fazer um voto, um compromisso com Deus, uma entrega. Ele disse: Deus da minha casa, a minha casa. E se você observar o contexto, você vai perceber que esse era um homem de família, apesar de não ter sido criado com o amor de uma família, porque dá para perceber depois o amor que ele tinha pela filha. Mas eu leio essas palavras e eu imagino Jefté dizendo: Senhor, o que eu tenho de mais precioso na vida está na minha casa. E aqui, diante dessa grande guerra que eu tenho que enfrentar, eu preciso do Senhor. E porque eu preciso de Ti, eu estou disposto a abrir o meu tesouro. E o Senhor pode meter a mão e tirar aquilo que o Senhor quiser. E depois nós vamos ver que quem lhe vem ao encontro é a sua filha. A filha única que foi entregue ao Senhor. Mas porque ele foi capaz de entregar, porque ele fez esse voto na presença do Senhor e o levou a sério, Deus lhe deu vitória. A afirmação está na sequência. Jefté faz um voto ao Senhor, promete oferecer em holocausto ao Senhor a primeira pessoa da sua casa que lhe viesse ao encontro. Dizem alguns intérpretes da palavra apócrifos que ele pensou: tenho certeza, vai ser minha sogra, ela é muito curiosa, ela vai querer saber como é que foi a guerra.
Mas isso é apócrifo, irmãos. Ele estava entregando o que Deus quisesse. E na sequência nós temos o testemunho. Então Jefté foi combater, e o Senhor entregou os amonitas em suas mãos. Ou seja, o voto que ele fez foi recebido por Deus e foi decisivo para que ele tivesse vitória. E ele teve vitória completa sobre os amonitas. Muitas vezes você vê alguém num lugar de honra, você não faz ideia das entregas. Eu me sinto muito honrado. Eu sou um servo de Deus. Eu pastorei uma igreja linda. Eu tenho o respeito de tanta gente. Quantas entregas. Quantas coisas e pessoas sacrificadas no altar. Cada vez que era necessário dizer: Senhor, eu abro mão, eu entrego. Eu entrego a minha família para ser um missionário. Eu entrego os meus pais. Senhor, eu entrego os meus filhos a Ti para a vida ou para a morte. Aqueles que já estão aqui na igreja há mais tempo sabem da experiência que eu e Mônica tivemos de entregar o Gabriel. Eu não vou contar essa história de novo por causa do tempo. Mas tínhamos certeza que estávamos entregando o nosso filho ainda um pré-adolescente, entregando para a morte. Senhor, se Tu queres levar o nosso filho, leva. Entregas. Não tenha medo de entregar a Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, disse Jesus, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aquilo que você faz morrer no altar produz muito fruto. Eu tenho certeza que há pessoas aqui, quem sabe, acompanhando pela internet, às quais Deus já pediu certos relacionamentos, certas coisas, mas estão tão apegadas. E por que estarem apegadas? Por não darem o seu melhor completamente ao Senhor, não avançam de onde estão, não vencem as maiores guerras das suas vidas. Faça das entregas o caminho para as suas conquistas. Aliás, queridos, nós somos medidos no céu muito mais pelas nossas entregas do que pelas nossas conquistas. Os maiores no reino de Deus são os que entregaram mais. Alguns entregaram a sua própria vida, literalmente morreram pelo reino de Deus. Outros abriram mão de conforto e riquezas para cumprir um propósito. Mas uma entrega sempre vai gerar frutos abundantes para nós e para o reino, amém? Bom, eu quero terminar essa palavra e quero terminar a história também. A partir do versículo 34, nós temos o desfecho de tudo isso. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Versículo 36, impressionante. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas concede-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem,
Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Que momento dramático. É claro, existe uma discussão hermenêutica aqui, teológica, porque algumas pessoas entendem que ao dizer Senhor, a primeira pessoa que me vier ao encontro eu entregarei como holocausto. Você sabe que o holocausto é um sacrifício literal, é matar um animal ou um ser humano. E algumas pessoas entendem que Jefté matou a sua filha em oferta ao Senhor, mas a maioria dos intérpretes da Bíblia, e também eu, não consigo admitir essa hipótese. Em primeiro lugar, porque Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Muito ao contrário, Deus proíbe em sua palavra. Isso era um costume dos deuses pagãos, dos povos pagãos, melhor dizendo, que sacrificavam pessoas nos altares dos seus deuses. Deus sempre abominou isso. E outra coisa, Deus abençoou a Jefté. Então não faz muito sentido entendermos oferecerei em holocausto literalmente. É muito mais lógico nós pensarmos que isso é uma figura de linguagem, mas que o que Jefté estava dizendo é: Senhor, a primeira pessoa que sair da minha casa será consagrada exclusivamente ao Senhor por todos os dias. E isso faz sentido, porque essa moça não se casou. E talvez nos tempos de hoje se encontrem muitos solteiros, e principalmente mulheres que não desejem se casar. A mentalidade dessa geração não é uma mentalidade de gerações, mas naquele tempo a honra de uma mulher era se casar e ter filhos. O plano de uma mulher, o valor de uma mulher passava por aí. E essa jovem foi consagrada pelo seu pai ao Senhor. E veja bem, eu brinquei aqui, não é? Quando eu disse que, quem sabe, Jefté estivesse pensando na sogra. Ele não fez um voto irresponsável, ele amava essa menina. Você vê a reação dele, ele rasga as suas vestes, ele está em profunda angústia. A sua entrega doeu nele. Mas o que eu acho mais interessante, mais inspirador, não é o fato de um pai ter tido a coragem de entregar a sua filha no altar para sempre, mas é o fato de uma filha dizer ao seu pai: eu estou com você, eu estou disposta a viver no altar toda a minha vida por essa conquista que nós tivemos. Meu pai, seja fiel àquilo que você prometeu diante do Senhor. Que exemplo! E dessa história dramática, mais linda, eu tiro um conselho: lute por construir uma família que aceite viver no altar. Lute por construir uma família que aceite viver no altar. Alguns de nós aqui somos casados, estamos criando os nossos filhos, outros estão sonhando com uma família estabelecida. Pois bem, faça o seu melhor. Eu percebo que houve um trabalho de Jefté. A sua filha era uma com ele. A fé que ele tinha no seu coração estava no coração dessa moça. Embora ela tenha sofrido, embora ela tenha chorado por 2 meses, abrir mão de um sonho, ela se consagrou ao Senhor e ela se tornou uma referência para todas as mulheres de Israel. A partir daí, todos os anos, se comemorava a memória da filha de Jefté. Queridos, é esse tipo de atitude que nos arranca do destino que a vida quis nos impor e que nos leva a ser pessoas abençoadas por Deus, de vítimas a heróis da fé. Que você possa, dia após dia, tomar as decisões certas e deixar que Deus te faça viver aquilo que Ele escreveu a seu respeito na eternidade. Você recebe? Por favor, fique em pé.
Como é que você vai terminar a sua história? Como vítima da vida? Ou como protagonista daquilo que Deus tem no seu coração? São decisões que você precisa tomar. Eu queria pedir que você não se apressasse de sair desse lugar, de correr para pegar os seus filhos. Nós já vamos terminar. Mas enquanto nós somos conduzidos aqui numa canção, eu queria dar um tempo para que você ore. E para que você reveja diante de Deus se não há uma decisão a ser tomada aqui, agora. Talvez para alguns a decisão seja perdoar. Talvez para alguns a decisão seja voltar e servir aqueles que um dia lhe feriram. Abrir mão dos direitos de mágoa que você tem. Para outros, quem sabe, a decisão seja assumir a responsabilidade, não ficar esperando dos outros. Enfim, Deus falou conosco, eu não vou pregar tudo de novo. Enquanto nós somos conduzidos nessa canção, conversa com Deus. Se você tiver que fazer uma entrega, faça a sua entrega hoje. Se essa entrega doer muito, faça a si mesmo. Mas faça entregas que vão ser levadas a sério. Não brinque com Deus, nunca de Deus não se zomba. Deus não se agrada de votos de tolos, de gente que entrega e tira do altar depois. Mas Deus abençoa aqueles que são capazes de colocar no altar o seu melhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos e converse com Deus.